Todo professor de inglês fala que para você falar inglês, você tem que praticar inglês. Mas esse praticar inglês, ele fica meio vago, ele não fica muito claro, a gente não sabe exatamente o que é para fazer. E aí acontecem situações como a desse comentário que eu recebi. Eu estou fazendo curso há 3 anos e meio e até leio bastante já, mas não consigo falar de jeito nenhum. Estudo muito, faço exercícios, leio livros e notícias, vejo vídeos todos os dias aqui de gringos. Já estou me desesperando. Calma, não se desespera que eu vou te ajudar e também vou ajudar as pessoas que estão começando agora. Para daqui 3 anos elas não tenham a mesma sensação que você está tendo. Quando a gente pensa em praticar inglês, normalmente a gente pensa em coisas assim: fazer exercícios, assistir uma aula, assistir um filme com legenda em inglês ou sem legenda, ouvir um podcast. Todas essas atividades são importantes, mas elas te mantêm num lugar quentinho como esse meu café aqui. Quando você fica só nessa esfera de ouvir, de fazer exercício, estudar, você está só recebendo, você não está entregando inglês. Para falar inglês, tem que falar inglês. Mas aí você deve estar se perguntando: como é que eu vou falar inglês se eu não sei falar nada em inglês? Mas é isso que eu vim te passar aqui hoje. Maneiras de você treinar o seu speaking, a sua fala sozinho, sem ninguém te enchendo o saco e sem gastar R$ 1. Então vamos lá. Primeira coisa, uma coisa que vai te dar confiança para você começar a falar. Antes de você abrir a boca para falar, você vai abrir os ouvidos para escutar muito inglês. Você vai começar procurando áudios, vídeos do seu nível. Se o seu nível é básico, então você vai começar ouvindo coisas básicas. Áudios básicos você encontra digitando no Google, você bota aqui no YouTube também, você bota aqui conversação básica em inglês, listening básico, basic listening. Esses áudios básicos, eles costumam ser meio chatos, eles são uns diálogos assim que não são muito interessantes, mas começa por aí e depois de um tempo você vai começar a procurar por outros assuntos em inglês, assuntos que você gosta. E aí o pulo do gato é o seguinte: você tem que escutar mais o tipo de inglês que você gostaria de falar. Ah, eu gosto do inglês da fulana de tal. Então você vai ver mais vídeos da fulana de tal e escutar o inglês dela. Mas se você é muito básico, vai ter que começar pelos áudios que são um pouco mais chatos. Mas beleza, faz parte. Você começa por ali. Vai ser um ótimo começo, melhor do que você começar por um negócio que de primeira é mais interessante, mas você vai ficar boiando do início ao fim. Pega um negócio simples, trabalha no simples, que isso vai abrindo caminho para você trabalhar depois com coisas que você realmente tem interesse. Esses áudios, esses vídeos, é interessante que eles tenham a transcrição, que você consiga ler aquilo que você está ouvindo. Então, primeiro você começa só ouvindo, ouve bastante, repete o mesmo áudio várias vezes. Depois você vai ouvir e acompanhar com a leitura. Depois de ouvir e acompanhar com a leitura, aí sim a gente vai para a parte da fala. Você vai escolher algumas frases desse áudio para repetir em voz alta. No começo, foca em repetir da forma mais clara possível, mesmo que ela seja devagar e que ela não seja no ritmo que você escutou. Você vai escutar bem, vai pegar aquela pronúncia, pode procurar no Google algumas pronúncias das palavras isoladas e aí você lê aquilo. Mantenha clareza, clareza acima de velocidade. No início é isso. Se você começar a cair naquela ideia de, eu não posso falar do you have, eu tenho que falar Jeff, sabe aquele tipo de conteúdo que tem aos montes por aí? Se você cai nessa ideia muito cedo, você está atropelando o desenvolvimento natural do seu speaking. Você vai falar Jeff, isso vai acontecer depois que você falar muito do you have. Eu não falo Jeff, eu falo inglês há muito tempo, eu não falo Jeff. Eu falo, do you have? Do you have? Do you have a pet? Do you have a family? Do you have a house? Do you have a job? Do you have? Eu falo desse jeito. Então, às vezes a gente cai em umas ideias que a gente vê
os conteúdos aqui na internet que elas não são para o nosso momento. Mas a gente acha que tem que ser assim, porque assim é que é bonito de falar. Mas isso aí tá te atrapalhando. Porque aí no fim das contas você não fala nada. Você ainda não consegue falar com clareza e você acha que você já vai conseguir falar com velocidade? Não tem como, não tem sustentação. Então começa focando na clareza. Depois que você treinar bastante aquelas frases, aquela clareza, aí sim você vai ver que naturalmente você vai conseguindo encaixar um ritmo de fala mais parecido com o que você ouviu, com o jeito que a pessoa falou naquele áudio. E isso é maravilhoso. Aí você vai começando a encaixar, vai encaixando o ritmo, vai encaixando a entonação. E esse é um tipo de exercício que eu gosto muito de fazer com os meus alunos. Eu até vou mostrar aqui. Eu coloquei um áudio para eles escutaram muitas vezes o áudio, depois eles transcreveram o áudio, eles foram escutando, pausando, escrevendo todo o áudio e depois eles foram ouvindo, lendo aquilo que eles escreveram e encaixando a entonação. E foi muito legal, foi muito divertido. Excuse me, which bus goes to Albany? The number 12. Okay, and when is the next bus? Let me look at the timetable. The next bus leaves at 1 p.m. Great! And how long does it take? Porque uma das maiores inseguranças que a gente tem na hora de falar inglês é justamente o nosso ritmo de fala. A gente sente que tá falando tudo reto. A gente fala inglês tudo reto, a gente não bota entonação em nada, não tem entonação. Parece um robô dos anos 90. E como que a gente desenvolve esse ritmo de fala para começar a botar uma entonação no nosso inglês? Assim como eu estou fazendo agora em português. Tendo uma referência, ou seja, tendo um áudio para você modelar. No início, você não tem que ficar criando frases do nada. Você não sabe criar frases, então você vai usar coisas já prontas. A mesma coisa funciona com música. Você pode pegar uma música que você gosta, uma música tranquila ali, que não é super rápida, ouvir muitas vezes essa música, depois você pega a letra, começa a acompanhar com a letra, e isso vai te ajudar na sua dicção. A música te obriga a seguir um ritmo. Quando você treina com a música, você não tem muita brecha para falar que nem um robô. Você tem que encaixar naquele ritmo. Senão não vai dar certo o tempo da música. Eu mesma comecei a aprender inglês exatamente assim. Foi pegando letras de música, escutando incansavelmente e aprendendo a cantar elas. E depois que eu já estava cantando elas lindamente, aí eu pegava uma escova de cabelo assim e ia fazer um show no meu quarto. Então depois que você introduziu esse tipo de prática de modelar um áudio, agora você pode começar a treinar algumas coisas sozinho. Para falar sozinho, você pode começar respondendo perguntas muito simples. Perguntas como: do you work? Do you have a job? Do you have a dog? Do you have a cat? Do you like to listen to music? Responde perguntas simples. Perguntas que, se você só responder yes, tá ruim, mas você respondeu a pergunta. Você respondeu. Se eu perguntar, do you like to listen to music? Eu tô perguntando, você gosta de ouvir música? Se a pessoa me diz yes, ela respondeu. Você pode começar com esse tipo de pergunta que te permite criar alguma coisa muito básica. E aí depois você vai melhorando essas respostas. E a melhor maneira de você melhorar essas respostas é você começar a ter registros do que você está respondendo. Então você pega essas perguntas que eu fiz aqui, por exemplo, e aí você vai lá no seu WhatsApp e você vai se gravar. Grava a sua voz respondendo as perguntas. Não deleta esse áudio e começa a fazer isso o quanto antes. Começa a se escutar falando inglês o quanto antes. Eu sei que é desconfortável, que a gente fica com vergonha, às vezes vergonha de si mesmo,
mas você precisa se escutar falando inglês, porque as coisas que você tem que melhorar vão começar a ficar muito claras. Você vai começar a pescar alguns erros que você comete, erros que talvez você não cometeria escrevendo. Escrevendo você sabe, mas falando ali no calor do momento, você comete os erros e você precisa saber disso, para você saber o que você tem que revisar. E aí eu volto a dizer, priorize clareza do que velocidade ou do que complexidade de resposta. Você precisa se acostumar com palavras básicas. Depois você pode começar a treinar, responder perguntas mais específicas. Então, ao invés de eu te perguntar, do you work? Você trabalha? Agora eu vou te perguntar, where do you work? Onde você trabalha? Então você tem uma informação para ser passada. Então primeiro perguntas de sim ou não e depois perguntas de informação com what, where, when, who, how, why, which. E um outro tipo de prática que eu recomendo 100%, principalmente para o pessoal que já estudou bastante, mas não consegue falar, é o seguinte: escolhe um assunto e coloca um cronômetro no seu celular para você falar sobre esse assunto por 20 segundos. Vou falar sobre o meu cachorro. Aí eu boto um cronômetro lá, 20 segundos. Eu tenho que desenrolar 20 segundos falando sobre o meu cachorro. Aí, bora lá. I have a dog and her name is Poppy. She is 3 years old and she has been with me since last year. My parents found her on the street and then they tried to keep her. But since she started fighting with their other dogs, then my mom asked me if I could keep her. Comecei a inventar umas coisas aqui da Pop, da minha cachorra. Se você não estiver conseguindo falar sobre esse assunto por 20 segundos, tem que observar. É por falta de vocabulário? É porque você está tentando falar coisas muito complicadas que você ainda não sabe? Ou é por falta de prática mesmo? Você não está acostumado a fazer isso e aí na hora de falar parece que não sai nada. Então você vai escrever algumas frases, aí você vai treinar elas em voz alta e você pode colocar essas frases ali na sua prática. Ali naqueles 20 segundos tu já tem algumas frases anotadas e tu deixa vir algumas coisas de cabeça. Aí tu vai vendo o que vai sair, mas tu tem que espremer esse limão. Tem que espremer o limão para sair esse suco de inglês que a gente quer. E se sair uma bosta, beleza, você tá treinando. O treino é meio bosta, tá tudo certo. No começo você vai ver que as suas frases vão ser frases curtinhas e picoteadas. Mas com o tempo, com a prática, com a insistência, você vai conseguir emendar as ideias. Você vai começar a usar um mas, um but, você vai começar a usar um so, então, um then, um então também, um depois, um e aí tal coisa, then, tananana. Então isso vai te ajudar a alongar as suas ideias. Mas no começo, sim, as frases são tudo picoteadas e tá tudo bem. Esse é o começo. Depois que você estiver treinando bastante o seu listening, modelando frases e falando bastante sozinho, aí sim eu te recomendo chamar um amigo. Sabe aquele seu amigo que é fechado com você? Você pega esse amigo. Não pega o seu amigo, não é para pegar o seu amigo. Você só vai chamar o seu amigo para fazer um grupo no WhatsApp com você, só tu e ele. Essa história de ficar fazendo um grupo enorme com um monte de gente que quer falar inglês, às vezes não funciona. O grupo começa a ficar abandonado, porque as pessoas já não se sentem mais tão à vontade de falar, porque elas começam a se comparar muito umas com as outras e aí dá uma travada. Sim, seria melhor se todos nós fôssemos maduros o suficiente para não ficar se comparando e para focar no nosso. Mas vamos ser sinceros, principalmente no início, a gente começa a criar minhoca na cabeça, então faz assim, ó, quer
facilitar a sua vida, chama só aquele seu amigo que você adora e que você se sente bem à vontade com ele. E aí vocês fazem um grupo onde vocês treinam o seu inglês naquele grupo. Aquele grupo só pode mandar meme em inglês, só pode mandar figurinha em inglês, só pode mandar áudio em inglês, só inglês naquele grupo. Aí sim você tem a chance de testar se vocês estão conseguindo se entender. Se você entende seu amigo, se ele te entende, se dá para desenrolar alguma coisa aos trancos e barrancos. Depois que você constrói essa rotina de ouvir inglês, de usar os materiais que tem disponíveis para você, aí vai chegar um momento em que você vai querer ter um acompanhamento. Alguém que olhe para o seu inglês e diga, ó, aqui tá indo, aqui tá certo, aqui tem que melhorar, aqui não é bem assim. E nessa hora eu tô aqui para te ajudar também. Se você quiser ter o meu acompanhamento te orientando em todas as etapas do seu inglês, clica no link da descrição e conheça o Plano Focus, que é o meu curso completo e lá dentro eu conheço cada um dos alunos. Tem encontros particulares, só eu e você, tem aulas em grupo de segunda a sexta e tem um cronograma de aulas de 10 minutos por dia, que não são aulas teóricas, elas são pílulas para você desenvolver o seu speaking desde o primeiro dia, desde o nível 0. Aquela pessoa que não sabe nada de inglês, não sabe formar uma frase, ela entra lá naquele cronograma, 10 minutos por dia, ela faz aquela prática e lá ela vai começar a soltar o inglês dela e aprender a formar frases simples. Esse cronograma é o pulo do gato para quem está começando do zero e quer falar inglês mais rápido. Mas é aquela coisa, ter o método prontinho só vai realmente acelerar os teus resultados se você fizer a sua parte, tem que se dedicar. A verdade é que para falar inglês você não precisa estudar mais, você precisa praticar mais. Com as estratégias certas, você consegue. Thank you for watching this video and I'll see you next time. Bye, take care.